Deuteronômio capítulo 7, verso 5 diz assim: isto é o que você deve fazer com eles: derrube seus altares, quebre suas pedras sagradas, corte seus postes sagrados e queime seus ídolos no fogo. O que é um altar? Um altar é um lugar de sacrifício espiritual, tanto para Deus quanto para demônios. É um local de contato com o mundo espiritual. É um lugar de comunhão com Deus. É um local também de invocação. É um local de ativação. E também é um ponto de entrada, tanto para Deus quanto para coisas malignas. E também é a plataforma de lançamento de operações espirituais. Altares malignos são erguidos para impedir, presta atenção nisso, altares malignos são feitos para impedir o progresso das pessoas. Eles são criados para matar, destruir e trancar destinos. E são também criados para impedir o conselho de Deus a respeito de uma pessoa. Aí você diz: mas existe altares de Deus hoje? Existe. E o altar de Deus hoje é eu, é você. É esse altar que eu tenho que apresentar a Deus diariamente. A Bíblia diz que o fogo precisa estar no altar e nunca se apagar. O fogo do Espírito, da palavra, da paixão por Jesus, do amor pelo Evangelho, do amor pelas pessoas, do amor pelo destino, do amor pelo propósito. Este fogo tem que queimar em mim, este fogo tem que arder em mim, este fogo continuamente precisa estar aceso. Então, altar. Este altar, que é você, precisa estar diariamente pronto para queimar. Porque é através deste altar que Deus intervém. É através deste altar que você recebe as manifestações de Deus. Só que igualmente existem altares que muitas vezes as pessoas levantam, que são altares demoníacos, consagrados a Satanás. Tem pessoas que fazem altares na água, outras fazem altares dentro de casa, outras fazem altares no meio da mata. Existem muitas formas de fazer altares. E eu tenho que mostrar para você que o único altar aceitável para Deus, é um altar vivo, aonde Ele é o único Senhor e o único Salvador desse altar. É um altar levantado exclusivamente para Ele. E a Bíblia diz aqui, no texto que nós lemos, de Deuteronômio 7,5: derrube seus altares, quebre suas pedras sagradas. O que Deus está dizendo é que não haja na sua vida esse tipo de altar. Que não haja na sua casa esse tipo de altar. Cada um é livre, mas eu tenho que mostrar para você o que a Bíblia diz. E eu quero aqui falar, antes de entrar na segunda passagem, eu quero falar dos efeitos de um altar maligno. Se algum desses efeitos está acontecendo na sua vida, é que provavelmente há um outro tipo de altar que está ativo na sua vida e tem que ser quebrado. Por exemplo, um dos efeitos de um altar satânico são opostos a Deus, se opõem à sua graça na vida das pessoas. Então, um altar satânico, ele se opõe
É por isso que há pessoas dentro de casa que muitas vezes não aceitam o evangelho, porque existe um altar que talvez vem da idolatria sexual, ou um altar que vem dos vícios, ou de qualquer outro tipo de coisa, que está se opondo à graça de Deus. São altares que precisam ser quebrados em oração, porque você não vê eles visivelmente. Um segundo efeito é que eles resultam em lutas e sofrimentos sem fim. Certa feita eu fui muito criticado por ter falado algo, mas eu não retiro o que eu falei. Que não é de Deus uma pessoa passar sempre na luta. Daí tem gente que diz, não, mas Deus prova, e a Bíblia fala de lutas, fala de aflições, mas eu não acredito que a vida inteira seja uma luta. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o vale é um lugar de passagem, não é um lugar para mim armar minha barraca. O vale não é um lugar de permanência. Eu não posso construir no vale, eu só tenho que cruzar no vale. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas se alegrem, eu venci, vocês vão vencer também. Então diga assim comigo, Deus não me criou para viver uma vida miserável. Ó, mentalidade. Nenhum de nós foi criado para isso. Nenhum de nós foi criado para isso. Você não foi criado para viver uma vida miserável, difícil, sempre na luta, sempre na dificuldade, e as coisas não dão certo, e é um passo para frente, dois para trás, um para frente, dois para trás, um para frente. Meu Deus, cansa só de falar. Terceiro efeito desse altar, eles causam limitações e frustração. Uma pessoa que está com um altar maligno ativo na sua vida, ela está debaixo de uma limitação espiritual. Você já deve ter ouvido daquelas pessoas que dizem assim, parece que existe um teto de bronze em cima da minha cabeça, parece que eu não consigo fluir, as coisas não desenvolvem na minha vida. É porque tem um altar que está sendo alimentado. Quando um altar maligno está sendo alimentado, ele tenta bloquear completamente as respostas para Deus. É por isso que Daniel, nos 21 dias de oração dele e de jejum, Daniel, ele estava abrindo caminhos, ele estava quebrando altares para que o Senhor trouxesse a resposta para ele. Um outro efeito de um altar maligno são portas abertas para espíritos malignos. Então um altar maligno, ele é também como uma ponte para atrair coisas ruins e coisas malignas. Olha o que aconteceu, tanto o homem quanto a mulher, eles trabalhavam num banco, um grande banco. Aí um dia ele revirando o guarda-roupa, ele achou um pano vermelho, estava como uma trouxinha assim atado, e ele pegou e abriu aquela trouxinha. Quando ele abriu aquele pano, que era parecido com um lenço, estava escrito o nome dele ali. E ele descobriu uma coisa, que a esposa mantinha o nome dele em um cativeiro espiritual. Aquilo era o altar que ela mantinha dentro de casa, para que ela subisse no banco e ele não. Foi só quebrando esse altar maligno que foi levantado, que ele pôde avançar na sua carreira. Porque ele não entendia, tudo dava certo para a mulher dele, os dois começaram juntos no banco, ela subindo cada vez mais, e ele ficando para trás.
orando a Deus, Deus inquietou o coração dele, deu olhar para dentro do guarda-roupa. Um altar, quando ele está sendo alimentado, ele trava a vida das pessoas. Enquanto você não discernir esse altar e não quebrar a influência espiritual daquilo, aquilo permanece a agir.